Bom dia, amigos de Jesus! Vocês saberiam me dizer com que idade uma pessoa poderia ser rei? Você pensou em um jovem ou em um adulto, certo? Talvez em uma pessoa idosa. E será que uma criança de 8 anos poderia ser rei? Então acompanhe em sua Bíblia e você verá. A história de hoje, a história que eu vou contar a vocês, está escrita lá no livro de 2 Reis, capítulos 22 e 23. Acompanhe aí na sua Bíblia. Fiquem bem atentos para aprender mais uma linda história da Bíblia de um rei criança. Já estudamos sobre Saul, Davi, Salomão e hoje vamos aprender com o rei Josias. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele recebeu a ajuda de muitos adultos para reinar enquanto era criança. Ele governou, sabe por quanto tempo? 31 anos. O pai e o avô de Josias também tinham sido reis, mas eles foram reis maus. Fizeram muitas coisas erradas, coisas que não agradavam a Deus. E Josias? Será que ele foi um rei mau? Não, Josias foi um rei bom. Ele não seguiu os exemplos do seu pai e do seu avô. Mesmo sendo tão novo, ele obedeceu à palavra de Deus. Viram só? Assim como Josias, você que ainda é uma criança também pode fazer coisas boas, coisas certas. No lugar onde você estiver, na escola, brincando com seus amigos, na igreja, com seus primos, sempre escolha fazer o certo, aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas o que Josias fez de tão bom? Vou contar algumas coisas para vocês. Quando Josias já era um jovenzinho, Josias percebeu que o templo, a igreja daquela época, precisava ser arrumado. Estava uma bagunça. Por isso, chamou Safã e ordenou que homens encarregados dos consertos do templo, o templo era a igreja daquela época, como os carpinteiros, os construtores, os pedreiros, ordenou que eles comprassem material para começar a trabalhar na igreja que estava uma bagunça. Safã procurou Ilquias, o sacerdote. Sacerdote era o pastor daquela época e disse tudo o que o rei havia ordenado. Enquanto os homens trabalhavam na igreja, eles acharam, crianças, uma coisa muito importante que estava perdido há muito tempo: o livro da lei. Lá no templo, livro da lei é a Bíblia de antigamente. Naquele tempo se chamava livro da lei. E eles entregaram o livro da lei, a Bíblia, para Ilquias, o sacerdote, para que ele pudesse ler para o rei. Quando Josias ouviu que o livro da lei, a Bíblia, dizia, sabe o que ele fez? Ele rasgou as suas roupas em sinal de muita tristeza. Era assim que eles faziam antigamente para demonstrar tristeza no coração. O livro da lei daquela época é a nossa Bíblia hoje. E o rei se entristeceu, pois o povo não estava cumprindo os mandamentos de Deus. Então, ele deu a seguinte ordem para o sacerdote. Olha lá, procure aí na sua Bíblia, lá em 2 Reis 22, versículo 13. 2 Reis, capítulo 22, versículo 13. Lá diz assim: vão consultar ao Senhor por mim, disse Josias, por todo o povo de Judá, a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está muito bravo conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. O sacerdote, crianças, fez o que o rei mandou
e foi consultar uma mulher que ouvia a voz de Deus. Através daquela mulher, Deus disse que não estava satisfeito com a atitude do povo. Mas, porque o rei Josias deu ouvidos ao livro da lei, aquilo que estava escrito na Bíblia, então Judá, a terra que eles viviam, teria paz no tempo em que ele estava reinando. Quando Josias ouviu essa palavra através do sacerdote Euquias, Josias tirou todos os ídolos de pedra, os deuses de pedra que existiam no seu reino. E todo o povo passou a adorar ao Senhor Deus. Josias foi um rei que serviu a Deus com todo o seu coração e com toda a sua força. Sabe o que ele fez? Ele pegou a Bíblia da época, leu e fez o que ela mandava. Deus se alegrou com Josias, pois viu que ele estava fazendo tudo certinho. Josias leu o livro da lei para todo o povo e eles então passaram a adorar ao Senhor, cantar louvores a Deus e esqueceram todos os falsos deuses. E você? Você tem feito tudo certinho? Você viu que mesmo sendo uma criança, você pode ser obediente a Deus, como Josias? Você tem lido a Bíblia? Tem obedecido aos mandamentos do Senhor, aquilo que a Bíblia nos diz? Você tem louvado ao Senhor e aprendido as histórias da Bíblia? E o mais importante, você tem praticado aquilo que você tem aprendido na escola bíblica? Se você louvar e obedecer a Deus, Ele ficará muito feliz com você e abençoará a sua vida, assim como abençoou o reinado de Josias. Josias decidiu seguir e obedecer a Deus e o Senhor o abençoou. Você também pode tomar essa decisão. Vamos seguir o exemplo do rei Josias e entregar nossa vida a Jesus? Ore comigo agora. Peça para que o Senhor entre em seu coração e ajude você sempre a fazer a coisa certa e obedecer aos seus mandamentos. Vamos orar? Senhor Deus, nós aprendemos hoje mais uma história, a história do rei Josias. Que história linda, Senhor! Deus, nós aprendemos que o Senhor o abençoou porque ele obedeceu a sua palavra. Ensina-nos a cada dia, Senhor, a obedecer a sua palavra. Coloque a sua palavra no nosso coração para que ela possa nos guiar a fazer a coisa certa. Que nós possamos falar desse amor, daquilo que a tua palavra diz aos nossos amigos. Ó Deus, abençoa a nossa vida e ajude-nos a fazer aquilo que é certo e obedecer aos seus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, eu amei conhecer a história desse rei Josias. Foi maravilhosa essa história, não foi? E você, gostou? Não se esqueça, lembre-se que todos os domingos estamos aqui para aprender sobre os reis da Bíblia. Não perca a próxima Escola Bíblica. Tchau! Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá
faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer.